um movimento restaurador. E a pergunta que eu tento responder aqui é o que é a reforma. Os historiadores hoje em dia, ao observar a reforma, acreditam que o termo reforma não seja o mais ideal para ele, mas sim o movimento, a nomenclatura restauração, o movimento restaurador. Porque quando você faz uma reforma, né, olhando para o sentido mais estrito da palavra, você às vezes constrói e não considera uma estrutura já pré-existente. Às vezes você tira um edifício, você vai reformar, tira uma parede e coloca outra. A reforma, na verdade, foi um movimento restaurador. Ela não construiu nada novo, ela trouxe de volta aquelas antigas doutrinas tão preciosas na época dos apóstolos. Então a reforma foi um movimento restaurador. O que foi a reforma? É claro que a reforma, meus irmãos e amigos, não foi somente um movimento religioso, mas também um movimento político. Então, além de ser um movimento restaurador, a reforma foi um movimento que teve um aspecto político e um aspecto religioso. Nós, é claro, como somos religiosos, a nossa tendência muitas vezes é de olhar somente para o aspecto religioso. Entretanto, existiu ali um aspecto político, tanto que a reforma ela reverberou não somente no setor religioso, mas no setor político, econômico, social, como nós vamos ver nas demais palestras. A origem das igrejas protestantes também tem a sua ligação direta com a reforma protestante. Igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, ainda que algumas não se considerem diretamente herdeiras da reforma, mas a maioria delas, de alguma maneira, direta e indiretamente, mais próximo ou mais distante, vieram desse grande movimento no século XVI. Quais são, então, os 4 grandes movimentos de reforma que nós vamos ver, né? Antes de mostrar esses 4 movimentos, eu queria falar de uma coisa que a gente está, assim, tanto quanto alheio, não está muito acostumado a olhar, que são as causas da reforma. Quando se pergunta qual é a causa da reforma, todo mundo tem uma resposta na boca, nos lábios. A venda de indulgências. A venda de indulgências. Mas, como eu disse, existiram aspectos religiosos e aspectos políticos que causaram a reforma. E quais são, então, as principais causas da reforma protestante? Primeira coisa que nós podemos colocar como causa da reforma protestante era a situação da Igreja Católica no período medieval. A reforma ela se encontra um pouquinho depois da história medieval. Nós temos a história antiga, bem no meio a história medieval e depois o período moderno, e hoje que nós vivemos o pós-moderno. A história está logo após o período medieval de aproximadamente 1000 anos, mesmo considerando aí a discordância dos divisores de águas. Mas pelo menos você tem aí, bem no meio, a Idade Média, e a igreja nesse período ela passava por um declínio, uma situação deplorável. No início do século XI, nós temos a igreja com o auge do papado. Um papa chamado Hildebrando, ou Gregório VII, ele demonstra todo o seu poder, né? Excomungando um papa, excomungando um imperador, um rei francês. Ele mandou ele pagar a penitência, mandou ele dar a volta lá nos Alpes e bater na porta dele durante 3 dias, e só depois de 3 dias foi que ele concedeu o perdão de pecados para ele. Naquela época, a autoridade da igreja, a maior da igreja, era o Papa, e o Papa que concedia então o perdão de pecados. Eu disse isso só para você demonstrar que primeiro veio o auge do papado, veio com Gregório VII, no século XI, no século XIII você tem o Papa Inocêncio III arrogando para si o título de vigário de Cristo. Ele se coloca então como representante de Cristo aqui na Terra. Então você tem o auge do papado e logo em seguida você tem o declínio. O declínio se dá ali no início do século XIV, quando o papado ele é apenas um joguete nas mãos dos reis daquele período. Um exemplo disso, vocês conhecem a história geral, aquele momento que ficou conhecido como o cativeiro babilônico da igreja, onde aproximadamente 70 anos a cúria papal saiu de Roma e foi para a cidade de Avignon, na França. Isso demonstra que o papado saiu do auge e agora ele começa a entrar em declínio. Ora, se o papado está em declínio, a igreja também está. Uma vez que a pessoa principal da igreja católica é o Papa, já era na Idade Média. Inclusive, a maior instituição da Idade Média é a Igreja Católica, porque num sistema feudal, em que quem tem mais terra manda mais, e a igreja tinha 1/3 das terras aqui nesse período da pré-reforma,
do mundo ocidental, da Europa, né? Ele tinha um terço aproximadamente, então quem mandava no mundo era a Igreja Católica. Como o Papa era a pessoa principal da Igreja Católica, ele era a pessoa mais importante do mundo. Então você vê agora essa pessoa sendo um joguete. Então você tem ali uma crise no papado. O papado sai de Roma, vai para Avignon e posteriormente se cria um outro papado na cidade de Pisa, na Itália. Então você tem 3 papas, cada um disputando poder com o outro, dizendo: eu sou o Papa genuíno. Então o Papa de Roma diz que é o Papa genuíno, o Papa de Avignon diz que é ele que era, e o Papa lá de Pisa diz que não é nenhum dos dois, ele que era. Então está plantada a crise dentro da Igreja Católica na pré-reforma, ali por volta do século XIV. Nós temos o cativeiro babilônico da Igreja e as discussões do papado, a crise no papado, tá bom? E paralelo a isso, existia uma crise também no alto clero, uma crise de imoralidade. Numa época em que o Papa no Ocidente não podia casar, e nem os padres, era comum o padre não casar, mas ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos. E ter mulheres não de casamento, mas de vida ilícita. Então tudo isso implantou uma crise muito grande dentro da igreja. Uma outra coisa foi que o papado, como ele tinha muito poder no Ocidente, né? Desde que Constantino jogou a capital, ou criou a Constantinopla e colocou a capital do império, ele se tornou imperador dos 2 impérios, tá? Ainda no 4º século. Quando ele jogou para Constantinopla, a pessoa principal do Ocidente acabou se tornando a pessoa do Papa, realmente. Aí você já vê essa figura crescendo. Uma outra coisa que gerou a crise dela aqui no 14º século foi que o Papa começou a se envolver com muitas questões temporais. As questões temporais são questões administrativas, políticas, esquecendo-se das questões espirituais. Não somente o papado, mas todo o clero. Sem contar que existia uma gama muito grande de padres, um número muito grande de padres que não sabiam nem ler, e nem tinham acesso à boa leitura das Escrituras, tá bom? De tal maneira que no século XIV o que se via em todos os cantos era um grito: a igreja precisa de uma reforma da cabeça aos membros. Era um grito que se ouvia dentro do mundo, principalmente ocidental, porque a reforma, a princípio, ela impactou principalmente no mundo ocidental. Então se gritava por uma reforma da cabeça aos membros. Precisamos de uma reforma da cabeça aos membros. Uma questão política que colaborou para a reforma foi uma insatisfação e um insurgimento dos famosos Estados Nacionais. As potências europeias estão se insurgindo nesse momento, França, Inglaterra, e eles não querem essa ingerência muito grande da igreja nas questões temporais, ou seja, nas questões administrativas, nas questões financeiras, nas questões políticas. Então há uma insatisfação muito grande dos Estados nacionais, das grandes nações europeias que estão se insurgindo e dizem: nós não queremos mais estar debaixo desse poderio, dessa cristandade, desse poderio do Papa e da Igreja Católica. Tudo isso junto gerou uma insatisfação muito grande, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista religioso. Uma outra coisa que existia era um desespero muito grande, porque a teologia católica, na teologia católica, no que diz respeito a perdão de pecados, e o relacionamento com Deus em relação a isso estava ligado, a espiritualidade estava ligada a questões de créditos e débitos, onde créditos eram as boas obras e débitos eram os pecados. Isso gerou uma insegurança muito grande na Idade Média, porque a pessoa nunca sabia se ela estava com muito crédito ou com muito débito, né? Então ficava sempre, era uma espiritualidade contábil, como dizem os historiadores, era uma espiritualidade contábil. Você tem créditos ou débitos, boas obras, ou está cheio de pecados. Então surge, eu falei de aspectos muito negativos, né? Mas surge um dos aspectos positivos da reforma, que de alguma maneira foram citados aqui pelo professor Jefferson. Você tem aí aqueles personagens principais da pré-reforma, que é John Wycliffe, na Inglaterra. John Wycliffe, ele foi um professor lá na Universidade de Oxford. Eu fico muito feliz quando vejo um movimento desse aqui dentro de uma universidade, ainda que nós não tenhamos aqui lotado de pessoas, mas começa assim. Eu louvo muito a Deus pela vida da irmã Silvia e creio que Deus começará um grande movimento reformado a partir disso.
a partir disso, porque os movimentos de reforma, você vai perceber que eles começam com pessoas intelectuais nas universidades, e John Wycliffe era uma pessoa assim, um professor lá de Oxford, inteligentíssimo, que colaborou muito para a pré-reforma, traduzindo a Bíblia do latim, lá de Jerônimo, para o inglês. Existia, é claro, pedaços da Bíblia traduzidas para o inglês, pedaços dela existia, mas uma versão das Escrituras em inglês não existia, e isso era uma afronta, porque a versão oficial da Igreja Católica era a Vulgata Latina de Jerônimo. Então, quando o Wycliffe traduz a Bíblia, junto com seus companheiros lollardos, ele traduz a Bíblia do latim para o inglês, ele afronta a Igreja Católica, que não queria aquela tradução lá dentro, porque ia gerar heresias. Na verdade, a Igreja Católica estava preocupada, como que foi dito aqui, com o conhecimento da massa, eles terem conhecimento. As contribuições de Wycliffe, não dá para eu abarcar todas, mas ele lutou contra a peregrinação a Roma, ele lutou contra aquela veneração dos ícones, dos deuses, ou dos pais da igreja, né, daqueles personagens lá como os santos. Ele bateu na veneração dos pedaços da cruz de Cristo, cabeça de João Batista. Ele bateu na transubstanciação, já defendendo lá, bem próximo daquilo que Calvino chamaria de presença real e espiritual no momento da Eucaristia. Por causa disso, é claro, ele ganhou a insatisfação da Igreja Católica, que perseguiu ele bastante. E ele só não foi morto porque ele tinha o apoio da nobreza inglesa. Ele era um defensor do Estado inglês. Foi por isso que ele não foi morto imediatamente. A igreja só não mata mesmo, a Igreja Católica só não manda matar e executa de uma vez por todas o John Wycliffe, porque ele é um defensor do Estado inglês. Então a nobreza defende ele. A nobreza inglesa defende ele. Ele está no quarto século, né? Ele morre ali na segunda metade, no século XIV, ele morre na segunda metade do século XIV, por volta de 1484, a data incerta. Mas John Wycliffe morre aí, né? Morre de causas naturais, há um derrame que ele tem, inclusive durante o culto, e depois disso ele vem a falecer. Ele é condenado no concílio de Constância, em 415, já depois de morto. A Igreja Católica fazia isso, era costume dela. Ela condenou John Wycliffe depois de morto, mandou tirar os seus ossos lá da sepultura e depois queimou e jogou no rio Schweitz, lá na Inglaterra. Então, essa era a maneira de dar um fim no herege. Então, a Igreja Católica condenou John Wycliffe mesmo depois de morto. Ele foi então, teve seus ossos queimados, seus restos mortais queimados, e então foi jogado no rio Schweitz. Nós temos também John Huss, né? Depois de John Wycliffe, nós temos John Huss, um seguidor dos ideais de John Wycliffe. John Huss teve a oportunidade de ir à Inglaterra e ter acesso ao material escrito por John Wycliffe, e ele levou esse entendimento para a Boêmia, para a Tchecoslováquia, né? Ele levou para lá e começou a divulgar essa literatura, e foi inclusive além, né? Ele ofendeu o Papa diretamente quando disse que o cabeça da igreja não era o Papa, mas era Cristo. Meu amigo, ele gerou uma confusão enorme quando disse isso. O Papa se irou com ele, a Igreja Católica. Ele foi então chamado ao Concílio de Constância para se retratar, já no século XV, tá? Em 1415. Então ele é chamado ao Concílio de Constância para se retratar. Ele não vai a primeira vez, mas na segunda vez as autoridades dizem que se ele não for, os seus seguidores irão morrer, os hussitas. Então ele se vê entregue a essa situação e diz: tá bom, agora eu vou, não tem como eu continuar aqui, senão vou matar os que estão ouvindo as minhas pregações. Ele vai lá com um salvo-conduto, né, um documento, e vai com um representante do imperador Venceslau e sua esposa Sofia, né, que eles gostavam muito das pregações de John Huss, e deram ali um salvo-conduto para que ele chegasse lá no Concílio de Constância e fosse ouvido num debate pela Igreja Católica, e nesse debate ele mostrasse que estava certo. Se ele mostrasse que estava certo, tudo bem, ele estava salvo, não tinha problema. A questão foi que quando ele chegou no Concílio de Constância, não quiseram saber, já colocaram ele na prisão, chamaram ele diante das autoridades e mandaram ele se retratar. Ele disse: eu não me retrato. Ele disse: se retrate, senão você morre. Ele disse: pode matar. Então veio um algoz por trás dele com uma tocha acesa para botar fogo nele. Ele disse: pode vir pela frente. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Estou pronto para morrer pela minha fé. E ele morre desse jeito. Antes dele morrer, é colocado na cabeça dele umas coroas assim com diabinhos desenhados para dizer que ele estava pensando em heresia, né? E é colocado toda a roupa clerical nele, depois é tirada para mostrar que ele foi destituído do sacerdócio.
e assim morre ele, tecendo as suas últimas palavras: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Antes de morrer, ainda encorajou os seus colegas e citou a frase que foi citada aqui pelo professor Jefferson, né? Hoje vocês matam ganso, mas amanhã Deus levantará o cisne e vocês não vão conseguir calá-lo. 100 anos depois, quando Lutero aparece em Wittenberg pregando, o povo realmente reconhece. Mas olha aí o cisne, então, da profecia do Hus, né, do ganso. Outro foi um nome notável também aqui, foi Jerônimo Savonarola, Jerônimo de Praga, né, que também levantará alguns. Ele não é tido entre aqueles de linha mais reformada, entre exatamente um reformador por alguns outros comportamentos dele, mas de maneira geral ele entra aqui, ele é enforcado, também condenado pela Igreja Católica. Meus queridos, rapidamente um outro movimento que colaborou muito para a Reforma Protestante, para a gente encerrar isso aqui, foram dois movimentos que estavam interligados, que foi o Renascimento e o Humanismo. Nós não podemos entender a Reforma sem entender esse momento específico do século XIV para o século XV, que foi o século XV, desculpa, para o século XVI, que foi o Humanismo e o Renascimento. Renascimento, a redefinição dos valores básicos da vida, né? A ciência, a filosofia, a cultura, tudo será redefinido a partir da intelectualidade, do poder da mente humana de observar as coisas e estudá-la. Paralelo a isso, uma paixão muito grande pela antiguidade clássica, por isso o Renascimento, né? Uma paixão pela antiguidade clássica, aquele período greco-romano lá, inclusive próximo ao período do cristianismo, do nascimento do cristianismo, próximo de Cristo Jesus. Então, se perceber uma paixão pela literatura, pela arte, pelas construções da antiguidade clássica, tudo isso colaborou com o ideal reformado, porque a reforma foi isso, como eu disse, um movimento restaurador que procurou buscar os antigos pontos principais da fé cristã, lá defendidos pelos apóstolos. Tenho que falar logo de Lutero, que diz que em 1517 deu início então a reforma. O estopim da reforma é com Lutero. Quem é Lutero? Quem assistiu aquele filme lá, mais recente, do Joseph Fiennes, tem uma ideia mais ou menos como é Lutero. Tem algumas coisas lá que são inventadas, mas isso faz parte aí do aspecto cinematográfico da coisa. Mas, de maneira geral, existe muita coisa bacana no filme que retrata Lutero como um filho de um mineiro. O pai dele tinha uma certa propriedade, né? Ele trabalhava com minas. Então Lutero tinha uma boa condição financeira, por isso teve acesso a uma boa educação. O pai dele queria que ele fosse advogado, né? Mas ele acabou abraçando, depois se apaixonando pela vida monástica, né? Isso se dará num momento específico da vida dele, quando ele está lá de volta para casa, saindo dos estudos de volta para casa, quando ele se depara lá com um raio que cruzou a sua vida, né? Um raio que cruzou a sua vida, quando ele faz aquela promessa, uma jura, né? Salva-me, Santa Ana, e me tornarei monge. Ele jura então pelo nome da padroeira da família: salva-me, Santa Ana, família dele católica, claro, e me tornarei monge. Se você me salvar, eu me torno então um monge. Ele é salvo e ele cumpre a promessa, ele se torna um monge agostiniano. É um monge, um monastério que tem um nome, um mosteiro que tem o nome daquele famoso pai da igreja que nasce no 4º e morre no 5º século, chamado Agostinho de Hipona. Mosteiro esse que arrogava o título para si de nunca ter produzido um herege, né? Esse é o título que eles arrogavam para si, o mosteiro lá de Agostinho. O certo é que Lutero vai para lá, e lá Lutero tem contato com as escrituras sagradas. Alguns historiadores vão dizer que é o primeiro contato que ele tem com a Bíblia como um todo, presa lá, talvez acorrentada numa mesa, tá? Essa é a primeira visão de Lutero. Segundo alguns historiadores, ele olha para lá e vê ainda ela acorrentada. Possivelmente ele já teria acesso a partes dela, mas ali ele tem ela acorrentada numa mesa. E o que Lutero vai fazer, segundo os historiadores, é desacorrentar a Bíblia e trazê-la para o povo. Essa é a ideia de Lutero. Tá bom? Não imediatamente, porque no próprio mosteiro ele passa por suas dificuldades. O próprio pai não queria que ele fosse um monge, mas ele se entrega à vida monástica, tá? Em 1519 é um momento marcante para Lutero, porque ele vai para Wittenberg e começa a estudar a Bíblia, né? A ler as escrituras sagradas. E ali ele expõe as escrituras sagradas, ele tem uma proximidade com os Salmos, com as próprias epístolas de Gálatas, de Romanos. Expondo esse texto, é que Lutero diz que ele se vê livre dos traços do papado, né? Ele se vê realmente como se um raio cruzasse a sua vida e ele começasse agora a
ver as coisas diferentes. É quando Lutero tem acesso às Escrituras Sagradas, ele começa a estudar, é assim que se dá a reforma, ele começa a estudar, a expor as Escrituras, ele percebe que muita coisa está errada. E ele começa a se enamorar pelo texto bíblico cada vez mais. Lutero se aproxima disso. Ele tem aquelas crises, né, que é muito vista no filme, tem aquelas crises de consciência, né? Ele comete um pecado e vai se confessar lá com o seu confessor, Johannes von Staupitz. Ele não pode cometer o pecado porque ele vai lá, né? Lutero não pode cometer o pecado porque ele vai lá no confessor dele. Até que o confessor dele faz uma coisa dura com ele, que ajuda Lutero, claro, né? Porque as experiências, a experiência de Lutero é que muda a vida dele. Claro, experiência com as Escrituras Sagradas, o que é típico dos reformadores, tá bom? Mas as outras experiências são muito interessantes nele. Uma, quando Staupitz chega para ele e diz: Lutero cometia um pecado e ia para Staupitz, cometia um pecado e ia para Staupitz. Staupitz chega para ele e diz: Lutero, vai lá e mata tua mãe, adultera, comete um pecado digno de ser confessado, e aí depois você vem aqui. Não é assim que a gente se justifica com Deus, Lutero. Não é que Staupitz quisesse que ele fizesse isso realmente, mas ele queria que ele entendesse que não é essa maneira do homem se justificar diante de Deus. Lutero tinha essa crise: como eu me justifico diante de Deus? Como um homem tão pecador quanto eu, e naquela teologia espiritual contábil de créditos e débitos, ele se sentiu perdido. Lutero subiu escadarias, Lutero fez promessas, Lutero se sentiu triste diversas vezes por causa dos seus pecados, mas ele só encontra solução nas Escrituras quando ele entende que o justo, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, quando o justo, ele entende que o justo viverá pela fé. O que pela fé é justo é que viverá pela graça de Deus. É aí que Lutero tem um encontro. Eu não vou falar da teologia propriamente dita, meu aspecto é mais histórico, mas importante é entender que Lutero ele foi excomungado pela Igreja Católica na Dieta de Worms. Ele é chamado lá diante do imperador, né, do Sacro Império Romano Germânico, o nome da Alemanha naquele período. Você tem ali o imperador do Sacro Império Romano Germânico e as autoridades da Igreja Católica. Lutero é chamado lá. Ele já tinha sido, de alguma maneira, intimado para se retratar por meio de uma bula chamada Exsurge Domini, que é o início de um salmo: levanta-te, Senhor, Exsurge Domini, levanta-te, Senhor. Ele tem, então, pela Igreja Católica, ele é avisado de que seria excomungado. Lutero, o que Lutero fez com essa bula? Ele botou fogo nela. Então ele foi chamado para a Dieta de Worms. Na Dieta de Worms ele é convidado a se retratar, né? E quando ele é convidado diante do imperador do Sacro Império Romano, dieta não tem nada a ver com alimentação, né? Dieta de Worms é o nome lá das reuniões do Sacro Império, do Império Romano, Germânico, né? A dieta que aconteceu naquele ano em Worms. Lutero é chamado lá na Dieta de Worms e é convidado a se retratar. Chegaram para ele e disse: Lutero, esses escritos são seus? Ele disse: não somente isso aí, mas tem uns que estão faltando que também são. Mas se você realmente concorda, foi você que escreveu isso? Você afirma que foi? Ele disse: foi realmente. Lutero, então você se retrata disso? Então ele diz: eu posso ter um dia para eu pensar e elaborar então uma resposta mais consistente. Então eu posso ter um dia para pensar? Então dá um dia para ele, né, onde ele vai ter mais uma crise de consciência. No outro dia então ele volta e tece um discurso que se tornou célebre dentro do protestantismo, quando Lutero diz que não é correto lutar contra a sua própria consciência. Não é correto o homem lutar contra a consciência. Ele não voltaria atrás, a não ser que fosse convencido pelas Escrituras Sagradas. E terminou a frase dizendo que Deus me ajude. Precisava mesmo, porque a igreja estava, o imperador do Sacro Império, que era católico, sobrinho ou neto de nada mais nada menos do que a Isabel a Católica da Espanha, e também da Igreja Católica, ele teve coragem de dizer isso. Depois disse que Deus me ajude. E realmente Deus ajudou, porque Lutero só não foi morto porque ele foi sequestrado bondosamente por Frederico da Saxônia, um príncipe lá da Saxônia, que era admirador dos escritos de Lutero. Então ele só não vai morrer por causa disso. Então ele é bondosamente sequestrado, né, e levado para o castelo de Wartburgo, na Alemanha. E lá Lutero passa 8 meses, e é lá que Lutero vai traduzir a Bíblia do grego de Erasmo de Roterdã, um humanista bíblico, aqui citado também, um alemão, um holandês, desculpa,
humanista bíblico porque enquanto os outros têm paixão de maneira geral pela antiguidade clássica, ele tem paixão pela palavra de Deus, ainda que de alguma maneira em alguns movimentos ele não tenha realmente inserido diretamente, mas ele abraça as escrituras sagradas para estudar. Não é somente uma tradução, é estudo de uma literatura chamada Bíblia, porque tradução existia as antigas, a questão é que é o estudo dela como uma literatura. Vamos estudar a escritura como uma literatura. Os humanistas faziam isso, e o Erasmo de Roterdã é esse humanista que dá um salto qualitativo em relação aos demais. Então, Lutero pega esse grego de Erasmo de Roterdã e traz então a tradução para o alemão, que se tornou um documento importante não somente do ponto de vista religioso, mas alguns vão dizer que Lutero, esse alemão que Lutero traduz, para o qual Lutero traduz, ele é o embrião do moderno alemão, tá? Lá da Alemanha original, que se fala bastante na Alemanha. Então, por isso que Lutero é admirado não somente nos rincões protestantes, mas também seculares, de maneira geral. Então, Lutero é admirado por causa dessa sua tradução. Irmãos, eu não tenho tempo para falar disso, mas se eu posso falar do currículo de Lutero, que é fantástico, é o currículo do escolasticismo, onde tem o trívio, o quadrívio, que capacitou Lutero para isso. Por que Lutero foi traduzir? Olha, ele foi educado com uma boa gramática. Por que ele pregava bem? Teve uma boa retórica. Por que ele fez Castelo Forte? Ele foi educado numa boa música, coisa que a nossa educação não tem hoje. Mas se você estudar ali a educação clássica, o currículo escolástico é algo extraordinário. Do século XII em diante, o Renascimento, o escolasticismo é um negócio fantástico. E Lutero, inclusive, tem uma parte positiva e negativa, porque Lutero bate no escolasticismo. Talvez você não tenha ouvido falar, mas antes da 95 existia mais 97, que Lutero escreveu contra o escolasticismo, batendo no escolasticismo, sistema no qual ele foi educado, mas ele bate algumas coisas lá, entre elas essa tentativa de provar a existência de Deus somente ou exageradamente pela racionalidade, tá bom? Uma teologia embrionariamente naturalista. Vamos adiante, né? Então, Lutero, ele é importante por isso, essa tradição das escrituras espalha na Alemanha, isso aí. Ele não imaginava, irmãos, de jeito nenhum, que essa tradução fosse tão impactante, né? Mas, por conta da própria, o invento da imprensa, né? O próprio invento da imprensa, esse material dele foi expandido, né? Eu não falei diretamente, só citei 1517, as 95 teses, elas se espalharam, né, por tudo, e elas foram uma afronta também, porque uma das teses dizia o seguinte: já que a Igreja Católica tem muita terra, e ela diz que o perdão vem por meio da indulgência, por que ela não vende todas as terras e compra a indulgência para todo mundo e perdoa todo mundo? Então isso vai acordar a Igreja Católica também, tá? Vamos mais adiante para finalizar Lutero, porque esse é um movimento luterano que nasce com Martinho Lutero, né? Lutero ele é importante porque depois dele vem os seus seguidores. O seguidor imediato de Lutero lá na Alemanha é Philipp Melanchthon, né? Inclusive, um indivíduo que, sob a influência de Lutero, escreveu lá uma confissão, a Confissão de Augsburgo, 1530, né? Um documento fantástico do movimento luterano, tá bom? E Lutero mesmo escreveu o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, os artigos esmalcares. Lutero escreveu bastante, né? Comentou, expôs as escrituras de maneira com afinco, com amor. E um momento marcante lá na Alemanha para a reforma é 1529, na Dieta de Spira, né? Quando pela primeira vez nós seremos chamados de protestantes. Pela primeira vez somos chamados de protestantes Spira em 1529. Eu quero encerrar o movimento luterano, que é o primeiro movimento de reforma. A gente chama de reforma magisterial, porque tem o apoio do Estado, tá bom? Tem o apoio do Estado, e essa é uma que tem, né? Lutero acaba crescendo. 1555, a Alemanha vai decidir que dentro da Alemanha se tem dois tipos de religiões: a religião católica e a luterana. Onde o príncipe for católico, o povo pode ser católico, e onde tem que ser católico, e onde o príncipe for luterano, o povo pode ser luterano. Isso vai gerar uma confusão lá na frente que não dá para chegar, tá bom? Aqui a Guerra dos 30 anos. Meus queridos, então esse foi o primeiro movimento de reforma, a reforma luterana. Eu não tenho tempo para falar
demais dela e já vou pular para o próximo. Isso é a primeira reforma. A segunda reforma é a reforma calvinista, ou a reforma reformada. Então, a primeira foi na Alemanha, com Lutero. A segunda tem 2 pontos. Naquele período não existia ainda a Suíça, mas era a Confederação Helvética. A Confederação Helvética era dividida, tinha basicamente ali os 13 polos, entre eles polos rincões protestantes e rincões católicos. A reforma reformada, ela atingiu, 10 minutos, estou chegando aí, mano. Atingiu basicamente 2 pontos principais. 2 pontos principais, primeiro de Lutero, já falei bastante, né? Dois pontos principais. Primeiro, na Suíça de fala alemã, lá em Zurique, e na Suíça de fala francesa, na França. Eu vou ficar satisfeito se eu chegar aqui. Então, Zwinglio, você tem aí Ulrich Zwinglio na Suíça, né? Na Suíça de fala alemã. Ele era antigamente mercenário, né? Ele guerreava batalhas nas ruas e ganhava para isso. Depois ele é convertido e Ulrich Zwinglio, ele entra depois para o sacerdócio e ele começa a reforma em 1529. 1529 lá em Zurique, quando ele começa a expor as escrituras. Olha, expor as escrituras tem tudo a ver com reforma. Se você chega numa igreja reformada, você percebe que a Bíblia, ela não é lida um texto, você sai do texto e nunca mais volta para o texto. É exposto o texto das escrituras, tá bom? Então, o que Zwinglio faz é expor as escrituras a partir de Mateus capítulo 1. Então, se você chegar lá em Zurique, existe uma estátua de Zwinglio, e embaixo está escrito Mateus capítulo 9, versículo 1, tarará. Então você tem lá a reforma começando em 1529. Um momento marcante também, Zurique é 1525, quando Zwinglio vai romper com a missa. Vai acabar a missa e vai começar o culto em Zurique. Ele também entra em debate lá com um padre chamado Johannes de Faber, e ele vai ganhar esse debate, porque ele leva lá um documento com 67 artigos, né, defendendo a fé reformada, né, no seu pensamento. E aí, quando chega a vez do pároco lá, do padre Johannes de Faber, de defender a sua posição, ele diz: não, eu vou levantar um concílio depois contra ele, né? Depois eu levanto um concílio contra ele. Mas aí então as autoridades, já que você não consegue dar resposta, Zwinglio pode continuar então a sua reforma em Zurique. Ele morre na Batalha de Keppel, né? Ele é um patriota, como eu disse, né? Ele vai para a guerra mesmo, com a Bíblia na mão, a espada na outra, e ele é morto na Batalha de Keppel, nessa briga entre os rincões católicos e protestantes. E Zwinglio morre em 1531, e como eu disse, lá tem a estátua dele até hoje, Bíblia na mão, espada na outra. Outro movimento de reforma reformada está, é claro, João Calvino, lá na Suíça. Esse é o de minha preferência, porque eu sou presbiteriano, né, calvinista, e não somente por isso, mas nós não sabemos tanta coisa assim de Calvino, porque eu mesmo falo pouquíssimo sobre ele. Ele diz assim, umas 3 coisas assim, em alguns comentários, cartas, né? Num comentário